o que o Evangelho na prática quer dizer para eles. Eu lembro que lá na minha região eles contavam uma historinha para falar da importância do fazer o bem, de que o moço todo domingo ia para a missa, todo domingo, e no meio do caminho ele pegava uma pedra, jogava no buraco, para no final do ano ele contar quantos domingos ele foi e quantos ele não pôde ter ido. E aí todo domingo ele ia, no meio da viagem, pegava uma pedra e jogava no buraco. Teve um dia, o único dia, que ele não pôde ir, porque ao ir para a missa, ele encontrou um animal preso em um poço. E aí ele foi tirar o animal do poço, não deu tempo de chegar na missa, e dali ele voltou. No final do ano ele foi contar quantas pedras tinha no buraco, e pela sua surpresa, havia apenas uma pedra. Havia apenas uma pedra. E aí ele ficou pensando, mas por que uma pedra? Porque justamente a pedra que de fato foi válida como missa foi aquele dia que ele agiu com caridade. Foi aquele dia que ele agiu com caridade. E aí eu pego isso e transporto para a leitura de hoje. Não adianta nós irmos para a igreja, não adianta nós irmos para a missa apenas para cumprir um preceito ou uma lei. É necessário olhar o que está por trás da lei, o que gerou a lei, o que dá sentido à lei. A lei foi feita para gerar vida, para nos dar dignidade, mas quando ela nos faz escravo dela, ela começa a gerar morte, ela começa a gerar complicações da nossa vida. É isso que Jesus vem denunciar hoje no Evangelho. Uma lei que não gera vida, ela é uma lei morta, uma lei seca. E não é a lei seca que nós temos aí para aqueles que bebem demais, não. É uma lei que não dá fruto. É uma lei que mata, que escraviza. Era basicamente isso. Nós vemos no livro do Deuteronômio que a lei do sábado, do sabático, foi criada para gerar descansos, tanto para o patrão quanto para o empregado, inclusive para o seu animal, o boi e o jumento, está muito bem claro lá. Nesse dia ninguém deveria trabalhar. Era para gerar vida. Mas aí eles foram criando mais coisas por trás disso, mais coisas por trás disso, que até quantos metros você deveria andar no sábado, que não podia ultrapassar de 1.200 metros para o judeu. No sábado você não poderia passar disso. Então a lei foi começando a escravizar as pessoas, a tal ponto de aqueles que deveriam aproveitar esse dia para rezar, para contemplar, eles ficavam observando quem estava cumprindo a lei. Era aquele famoso vizinho nosso que fica olhando, que hora que você chega da rua, você chegou bêbado, se chegou, tem? Tem sempre esse. É aquele que vem para a igreja e fica olhando se você ajoelhou na hora certa, se disse o amém na hora certa, se rezou o Pai Nosso de braço levantado ou não, se bateu palma ou não. São aqueles que acham que são donos da lei, que Jesus parece que delegou, olha, você vai vigiar o povo aqui. Parece que veio uma regra para ele vigiar os outros. E aí, esse eram os fariseus. Em vez de aproveitar o sábado para lembrar de Deus, eles aproveitavam o sábado para escravizar os seus irmãos, para olhar se estavam cumprindo ou não. E aí Jesus vem, no dia de sábado, passeando numa zona rural, vê um campo de trigos, e aí seus discípulos, andando com o mestre, não pensam duas vezes, começam a arrancar as espigas. Estão com fome, começam a arrancar espigas. Se fosse aqui no Brasil, era espiga de milho, mas como é em outra região, de lá espiga de trigo, e começam a arrancar as espigas, começam a comer, em dia de sábado. Primeiro, eles estavam fazendo duas coisas que não se poderia. A primeira é o trabalho braçal, estavam arrancando, não poderia de forma alguma. A segunda, eles estavam arrancando para comer o que não era deles. Outra coisa que não era permitido, ainda eram ladrões. Olha o grupo que Jesus andava. O povo difícil, né? Quando a gente vai ver o grupo de Jesus, a gente acha que ele escolheu o grupo muito errado. Talvez se tivesse escolhido o de nós, tinha sido melhor. Aí ele dá uma paradinha, olha para a nossa vida e diz, não, ainda bem que não me escolheu ainda, né? O negócio seria bem pior. E aí, escolhe esse grupo, é o grupo que está caminhando com Jesus. E aí os caras que deveriam estar rezando na sinagoga, eles estão lá fora observando o que eles estão fazendo. E na mesma hora eles questionam, por que os teus discípulos andam por aí arrancando as espigas em dia de sábado, em dia que é proibido? Aí Jesus, com a mesma palavra de Deus, responde para eles, vocês não lembram que na época que Davi com seus companheiros estavam com fome, entrou no templo, na época que Abiatar era sacerdote, que na realidade era o erro aqui, porque
é Abiatar, é o pai de Abiatar, Aquimelec, que era o sacerdote na época. Ele entrou lá no lugar onde estavam os pães consagrados, que só os sacerdotes poderiam comer. Davi foi e comeu, deu para seus companheiros, porque estavam com fome. É a mesma coisa que vinha alguém com muita fome, entrar aqui, abrir o sagrado e comer nossas hóstias, que só o sacerdote poderia. São consagrados. É a mesma coisa, mas estavam com fome. Regra nenhuma fica acima da vida. Quando a regra está acima da vida, ela tem que ser suspensa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul agora, aquela situação toda, todas as regras são suspensas porque tem pessoas passando por necessidade lá. Então, a gente vai fazer de tudo para ajudar. Todas as, por exemplo, regras de entrada, de fiscalização, aquela coisa podia ter que ser suspensas para ajudar as pessoas. A fiscalização tem que ser mais branda possível para descobrir drogas como foram descobertas na entrada de lá, em muitos caminhões que levavam alimento para lá, com água, com drogas com pneu, droga debaixo de alçapão de caminhão e tudo mais. Mas algumas regras elas têm que ser suspensas porque a vida vem em primeiro lugar. Inclusive quando os pães são sagrados, só o sacerdote pode tocar, mas pela fome de Davi e seus companheiros, eles foram capazes de comer. E os donos da regra, conhecedores da palavra, tinham suspendido essa parte. Olha, que isso é muito nosso. Quando nós queremos pegar e jogar a palavra de Deus na cara de uma pessoa, só tinha um trechinho que me é favorável e jogamos, não é isso? E esquecemos de todo o resto. Esquecemos de todo o resto. E aí, Jesus, com a mesma palavra, responde para eles que pode sim, quando se tem fome, quando se é necessidade, pode ser suspensa a regra do sábado. E Jesus parece que gosta de provocar, porque Jesus poderia fazer milagres em outro dia. Mas Jesus entra na sinagoga. O que é a sinagoga? É a igreja dos judeus. Entra na sinagoga e tem um cara com a mão seca. E aí, o pessoal já fica olhando para ver se Jesus vai fazer algum milagre ali para pegar ele no pulo, né? Mas vamos aproveitar que se ele fizer aqui um negócio, nós vamos saber o que dizer para ele. E Jesus, na hora que entra, vê aquele homem com a mão seca, ele não pensa duas vezes. Chama o homem para o meio, levanta-te, vem para o centro, fica aqui no meio, olha para todo mundo e diz assim: que ele sabe, é permitido fazer o bem ou o mal, deixar morrer ou dar a vida. Ninguém responde nada, porque todo mundo está preparado para pegar Jesus no pulo, é para saber se ele vai errar ou não. E aí, a única vez que os evangelhos, que Marcos e os outros evangelhos também, dão um sentimento para Jesus que é incomum. Ele olha e fica irado e com tristeza. Não porque não cumpriram a regra, mas porque tinham o coração endurecido. E aqui nós pegamos para nós. Às vezes nós até dizemos para os nossos filhos: olha, se não fizer tal coisa, Deus castiga, Deus não vai ficar feliz com você, não é isso? Quem já ouviu isso? Levanta o braço. E você, na hora você ficou com medo de Deus, não ficou? O sentimento na hora é de ficar com medo de Deus. E aí nós ensinamos isso e vamos passando para frente. Olha, não faz isso que Deus castiga, aquela coisa todinha. E aí, não é isso que Deus fica chateado conosco. Não é porque a gente ajoelhou na hora errada, não é porque a gente ergueu o braço na hora do Pai Nosso, não é porque a gente bateu palma na missa. Não é isso que deixa Jesus chateado e com tristeza. É quando o nosso coração está duro, quando ele não se abre para a necessidade do outro, quando ele não é capaz de enxergar no outro aquilo que é de mais frágil e ele se abre para ajudar. É isso que torna o coração de Jesus duro. É quando nós não temos a capacidade de ter empatia, e é o que menos nós temos hoje. Hoje nos falta empatia. Hoje nós olhamos para as pessoas que estão passando necessidade e nós achamos que isso é normal e até dizemos: mas também reza. Já tem gente que fala isso. Quantas pessoas têm depressão e as pessoas acham que é porque não vai para a igreja, que é porque não reza, achando que depressão é um problema de falta de fé. Ah, quem dera fosse. Nós ia para lá e rezava um texto na casa dela, dava uma animadinha, cantava um louvor e logo ela voltava a ter uma vida digna. Quem dera fosse. Quem dera fosse. Mas às vezes a depressão piora por sua culpa, com esse olhar de dizer que é falta de fé. A culpa da piora da depressão do outro às vezes é minha, porque eu julgo como ela está. Eu não sou capaz de me abrir para ajudá-la.
Eu não sou capaz de chegar lá e oferecer uma ajuda. Ela está presa dentro de casa, não tem perspectiva de vida, não consegue fazer mais nada, nós nem lá visitamos. E ainda falamos, mas fulano nunca veio mais na igreja, né? E nunca fomos na casa dela, nunca mais, né? Por quê? Porque estamos fechados, estamos com o coração duro, e é isso que Jesus está sentindo em cada um de nós. Falta de empatia. Mas ele não só fica triste, ele fica irado, ele fica cheio de raiva, com ódio, porque nós não temos a capacidade de amar. E Jesus, que é o pleno amor revelado em pessoa, ele coloca a pessoa no seu lugar, que é o centro. Toda religião tem que ter o centro, claro, Jesus, mas é Jesus que chama para o centro o ser humano, porque o ser humano